Sejam bem-vindos, então, ao nosso terceiro dia de Flibi. Meu nome é Yuri, eu sou o mediador dessa mesa, também sou o curador dessa edição do evento, e essa mesa aqui, particularmente, é muito especial para mim, porque não só estou aqui com dois especialistas na área, mas que também, por conta da nossa paixão em comum, a literatura russa, ficamos também amigos e a gente sempre acaba conversando sobre essas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, é muito familiar esse nosso bate-papo de hoje, né? Temos aqui, então, nossos convidados, Letícia May e Irineu Franco Perpétuo. Eu vou apresentar eles para vocês e depois vou apresentar um pouco sobre a temática da mesa, né, sobre o que a gente pensou, para que a gente possa entrar na conversa propriamente dita, tá? Então, começando aqui pela Letícia, né? Letícia nasceu em São Paulo, passou a infância e adolescência no Rio de Janeiro, né, onde estudou Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em seguida retornou a São Paulo e graduou-se em Letras, Português, Francês e Russo na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tá? É mestre em Literatura e Cultura Russa pela USP também, com dissertação sobre isso, Síntese da Poética, de Mayakovsky, defendida em 2015. É tradutora de textos jornalísticos, científicos e literários, sobretudo poesia, em russo e francês. Publicou artigos sobre poesia russa e é professora de língua e literatura francesa. Atualmente, aqui acho que ele estava falando que atualmente é doutoranda na Universidade de São Paulo, mas já foi, né? Eu peguei esse aqui do Sádio 34, mas já é a doutora Letícia May, né? Com a apresentação do grande poema do Mayakovsky, né, sobre isso, que foi publicado pela editora 34, né? E tem outras traduções aí no prelo, né, tanto do russo quanto do francês, que se quiser a gente pode falar um pouco depois delas, mas a princípio, para vocês conhecerem a nossa primeira convidada, é isso, né? Do meu outro lado aqui nós temos o Irineu Franco Perpétuo, né, que eu já vi que muitos de vocês já conhecem, já andaram falando com ele antes da mesa. É paulista, né, jornalista formado pela Casper Libero e tradutor, colaborador da revista Concerto, né, também é, né, um melômano de marca maior, aí, especialista em música erudita. E entre algumas de suas traduções do russo destacam-se Pequenas Tragédias, de Boris Godunov, de Alexander Pushkin, Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, Vida e Destino e a Estrada, de Vassili Grossman, e autor do livro Como Ler os Russos, publicado pela editora Todavia, né, que também já vi que alguns de vocês também já têm. Essa mesa que a gente vai conversar é sobre o cancelamento da literatura russa desde o começo da guerra russo-ucraniana, né, de fevereiro desse ano. A gente tem visto algumas manifestações, trouxe aqui só para enumerá-las, algumas para que vocês possam entender do porquê a gente está discutindo isso. Então, a gente teve o condutor da Filarmônica de Munique, né, foi demitido, né, o Valery Gergiev, que é russo, né, e mesmo artistas russos que se pronunciaram contra a guerra também tiveram aí seus concertos cancelados, como foi o caso do pianista Alexander Malofeyev, que teve a turnê dele cancelada no Canadá. A Filarmônica de Cardiff, no País de Gales, também acabou cancelando as performances do Tchaikovsky, né, eles vão fazer o Overture, né, em 1812, aquela música legal que tem os canhões e tal, né, bonito aquilo lá. Festivais de cinema têm cancelado inscrições de filme russo, então tivemos cancelamento de filme russo em Vilnius, Lituânia, Cannes, na França, Veneza, na Itália, Berlim, na Alemanha, Toronto, no Canadá, impediram essas inscrições. Teve um curso sobre Dostoiévski cancelado na Universidade de Milão, Bicocca, depois eles voltaram atrás, mas o Teatro Gove, em Gênova, também na Itália, cancelou um festival de música e literatura russa que seria feito em homenagem aos 200 anos de Dostoiévski, que é este ano, né? O ano passado, verdade, foi o ano passado. A Netflix cancelou também a adaptação de Anna K, que era a adaptação de Anna Karenina, do Tolstói, e fora as outras demonstrações de repúdio à Rússia que têm sido
filmadas ao redor do mundo, bartenders jogando vodka pelo ralo, o drink Moscow Mule passou a se chamar Kiev Mule, e a Rússia foi excluída do Eurovision, enfim, um monte de... O estrogonofe não pode mais, e etc. Né? Então, basicamente, tudo isso pinta o cenário que a gente vai discutir aqui hoje. E acho que eu fiquei pensando como é que a gente poderia começar essa mesa. Eu acho que para a gente falar do cancelamento da cultura da literatura russa, a gente precisaria, pelo menos, entender o que é a literatura russa para os russos e por que existe essa disputa simbólica tão grande em torno das artes russas, quando o assunto é esse país, né, especificamente. Então, queria começar com o Irineu, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, boa tarde. Costumo dizer de maneira algo provocativa de que sem literatura russa não existe literatura brasileira, e para mim é bom quando o exemplo vem no dia. Hoje, nós estamos todos consternados com o falecimento da cantora Gal Costa. Aí você pergunta, aqui, tem a ver. Falar de uma canção icônica da Gal Costa é complicado, né? Até a gente fala que a canção é da Gal Costa, que é uma intérprete de tamanha força, que ela se adona da música. E quando os sites de música dão a letra, não, ela diz que é do intérprete, num certo sentido é. Uma das canções icônicas da Gal Costa é uma feita pelo Caetano, chamada O Amor. A partir de uma poesia, eu nem vou falar muito, porque a Letícia que manja desses paranauê aí. A partir de uma poesia de Mayakovsky. Veja uma coisa tão constitutiva da nossa cultura. Né? Caetano elabora Mayakovsky e ganha a voz da Gal Costa. Né? Então, você veja, só para mostrar uma colherzinha da presença da cultura russa dentro da cultura brasileira, essa coisa tão enigmática, nesses países tão distantes. A presença de russos no Brasil é minúscula, e a presença da literatura russa aqui no Brasil é fortíssima. É inversamente proporcional. Eu que sou daqueles carcamanos de São Paulo lá, para nós é o contrário. Tem um monte de carcamano em São Paulo, a gente diz que tem a melhor pizza do mundo, etc., que na verdade, mas diz que é melhor que da Itália. Mas o que a gente conhece de literatura italiana, mesmo eu que estudei a língua italiana no colégio, literatura italiana, não. O que tem de escritor italiano do 19 aqui? Aí chega uma Helena Ferrante para salvar a pátria. Então tem escritores italianos, mas não tem uma literatura italiana como um todo, que é o que diferencia da russa. Eu só pude escrever um livro chamado Como Ler os Russos, porque tinha muito russo para ler no Brasil, porque quase toda... Claro que tem lacunas, mas se você pensar historicamente na linha do tempo da literatura russa no Brasil, ela está toda representada. E por que essa força da literatura russa que todo mundo pergunta, né? O Erich Auerbach falou não, que tem uma presença, um imediatismo que na literatura europeia já tinha se esvaído quando ela começou a aparecer, porque a literatura russa aparece para o mundo no 19. E como tudo que a Rússia faz já chegando, e de repente eles que deveriam estar sendo influenciados pela literatura central da Europa já estão influenciando a literatura do mundo inteiro. Por que essa força? Ela que é uma força absolutamente inegável. Na Rússia, a literatura é mais do que literatura. A piadinha que o Mandelstam fazia, que se reverteu contra ele, poeta Ossip Mandelstam do século XX, dizia, realmente, na Rússia, a literatura é muito importante, só que se fuzilaria por um verso, coisa que aconteceu com ele, por sinal, também. Eu acho que dá para tentar pensar nas características específicas da cultura russa, para virar essa coisa que, como diz a escritora russa contemporânea Tatiana Tolstói, na Rússia o escritor é rival de Deus, porque o escritor parece ser uma figura profética. Eu já fui lá, os caras cobram ingresso para a conferência de escritor e acaba. É impressionante, as pessoas pagam para ouvir escritor ler. Os grandes atores russos, eles montam um programa de poesia como um pianista monta aqui programa de música, então para declamarem nas salas de concertos, continuou na pandemia. É um negócio impressionante. Tem programa aqui, como aqui tem programa de mesa redonda de futebol, lá tem programa de mesa redonda de literatura. Eles escolhem uma obra X, juntam 5 especialistas e ficam discutindo, não a convocação do Daniel Alves exatamente, mas, digamos, a poética de Tolstói em A Morte de Ivan Ilitch. Eu acho que dá para começar a apontar para isso se a gente pensar na especificidade da sociedade russa. Na Rússia, não tinha sociedade civil direito até 1905. Até 1905 não tinha partido político. Não é que não tinha partido de oposição, não tinha partido político. Você tinha o governo, você não podia fazer partido nem para apoiar. Toda a literatura russa que a gente conhece
tirando os ultimíssimos autores, foi escrita sob censura, não foi algo que o comunismo inventou. Talvez o comunismo tenha aperfeiçoado, tenha tornado profissional, industrial e mais cruel, mas já tinha antes. Todos os grandes autores da literatura russa escreveram sob censura. E as discussões de ciências humanas, portanto, estavam interditadas na literatura russa. Então não dava para discutir teologia, sociologia, filosofia, teosofia, nada. O que aconteceu? A literatura cumpria vicariamente essa função de arena das discussões públicas. Por isso os romances russos são isso, o grande romance do XIX. Se você pensar no romance russo genérico, é um romance enorme, que parece que abarca o mundo. Por que isso? Isso um pouco pelo modelo que o Victor Hugo lançou nos Miseráveis, que pelo tamanho e escopo parece ser o primeiro grande romance russo, mas também porque era onde se podia discutir isso tudo. Tem uma conversa famosa entre o Turgenev e o Flaubert. O Turgenev ia muito para a França, falava francês, traduzia, então divulgava os autores russos para os amigos dele. O Flaubert olhou para um livro de X, acho que do Tolstói, e falou: mas esse cara filosofa. Tipo, por que o escritor vai filosofar? Para a França não era necessário, na Rússia era muito necessário. Ainda mais se vocês pensarem que a literatura russa, até o fim da União Soviética, era muito serializada, funcionava na base da revista literária. Os grandes romances que a gente lê, eles saíam em revistas mensais, os capítulos, e depois eram transformados em livro. Então, sei lá, Tolstói e Dostoiévski, eles eram meio roteiristas de sitcom, de série. Ana Karenina é uma série que você maratonava por 4 anos, que ficava saindo, mas é verdade. E, nessas mesmas revistas que saíam as obras literárias, saía também a crítica literária. E a crítica literária, você vai ver a crítica literária na Rússia do XIX, absolutamente polarizada e sangrenta e dura. Por quê? Porque ela acabava cumprindo a função do debate político que é interditado no resto da sociedade. Então, tudo isso acabou dando uma aura especial para a cultura letrada na Rússia. Eles acabavam cumprindo esse outro papel, por isso não, eles são os rivais de Deus, os poetas atrás dos quais o povo ia, entendeu? Eles pareciam, era quem poderia discutir as grandes questões, as questões malditas, como se falava na Rússia do XIX, as grandes verdades, eram os literatos. Então, acabou tendo uma centralidade muito grande a literatura. Para os russos, a literatura é mais ou menos o que é a música popular para a gente aqui, né? É aquela manifestação de arte da qual você tem orgulho, que você sabe que é especialmente rica e que você sabe que o mundo, quando olha para você, vai ser a primeira coisa que vai ver. Então, acho que a gente poderia começar a discussão assim, já falei demais. Letícia, além da sua complementação, né, que o Irineu acho que já levantou essa bola sobre essa música do Mayakovsky, é legal também que ele estava falando sobre como é a literatura na Rússia, né? E realmente, né, você vai para Moscou tem uma estação de metrô, Mayakovskaya, Dostoiévskaya, etc. E as bibliotecas têm o nome dos escritores, tem estátuas deles pelas cidades, né? Tem avenidas com o nome deles, né? O Gogolevsky Boulevard, tem, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, queria que você pudesse falar também sobre isso, né? Sobre essa ideia da literatura russa para os russos e como que ela chega para a gente aqui no Brasil. Enfim. Boa tarde a todos vocês. É interessante você ter falado da Gal hoje, está todo mundo triste, né, com a notícia. E a ideia de trabalhar com um poema que eu comecei no mestrado, né, depois acabei... eu estudo, eu estudo Mayakovsky já há mais de 10 anos e esse poema me veio pela voz da Gal, né? Eu gostava da música e fui pesquisar que poema é esse. Não existia um poema chamado O Amor, mas não era aquele. Eu percebia que não era, depois cheguei no Sobre Isto. Então, é interessante essa ponte que você fez. Algumas coisas, talvez eu me repita aqui, eu acho que essa questão da literatura ser a arena da discussão de todas as questões da sociedade, isso acompanha desde a formação da literatura russa, desde Pushkin, né? Não que não houvesse literatura antes, estou pegando Pushkin aqui no clichê de pai da literatura russa, de uma formação de uma língua literária nacional. Eu acho que dos anos 2000 para cá, e isso é um fenômeno mundial, talvez essa literatura tenha se pulverizado, né? Esse papel da literatura tenha se pulverizado um pouco, competindo com a internet, com outros espaços, né? Mas ela ainda é muito presente. Eu acho que é um dos poucos, acho que é o único país onde alguém mata
porque está discutindo se prosa é superior à poesia. Um defende a prosa, outro defende a poesia, e dá uma facada no inimigo. Então, são ânimos muito acalorados quando se fala de literatura. No caso do Mayakovsky, pensando na censura, então, sempre houve censura. Eu acho que faz parte da história literária da Rússia. Não foi sempre igual, não foi homogênea essa relação com a literatura, mas esse diálogo sempre existiu. Tem até estudiosos que dizem que a literatura russa é tão boa como é, justamente pelos percalços, pelas dificuldades de se criar num ambiente tão opressor. Se criou uma linguagem que a gente chama de esopiana, que tinha que ser uma linguagem simbólica, velada. Eu acho que Mestre e Margarida é um grande exemplo disso. Mas é interessante porque o Mestre e Margarida é uma obra que você frui mais, se você conhece, acho que um russo consegue entender muitas coisas, mas qualquer um vai conseguir reconhecer a grandiosidade. Então, eu acho que é isso que é interessante. Por mais que tenha dados, elementos que vão ser mais bem compreendidos por quem está naquela cultura, ela ainda toca no que tem de universal. Por isso é que Dostoiévski muda a vida de tanta gente. Eu também fui estudar russo porque li Crime e Castigo e decidi começar a estudar. Então, 200 anos depois, ele continua ainda levantando essas questões. Então, não era um engajamento político que não ficou circunscrito à conjuntura. Eu posso falar um pouco melhor do Mayakovsky, porque é a minha área de especialidade, poesia de vanguarda, o Mayakovsky especificamente. Ele foi muito associado ao regime, como o baluarte do comunismo, foi apropriado por Stalin e pelo regime para se tornar mesmo um símbolo de um lado só da poesia dele, mas, de fato, ele foi alguém que viveu essas contradições todas. Quem conhece a poesia dele vê que ele acompanhou todo aquele movimento, sofreu muito com a censura, junto com os formalistas, com os outros companheiros de vanguarda, o que culminou com a morte dele. Foi um desencanto tão grande que ele morre em 30. Então, acho que não houve um período fácil. O que tem de, acho que, peculiar hoje é que essa cultura do cancelamento ela é diferente da censura. A cultura do cancelamento está em toda parte. Eu acho que, às vezes, é um pouco uma forma impulsiva de responder às questões do dia. Essa ideia de ter que dar uma resposta, sempre se posicionar sempre em relação a tudo, sem entender a complexidade que tem por trás das questões. Então, é sempre mais complexo do que parece. Então, para que cancelar? Essa que é a pergunta. Quando cancelar? Eu acho que a arte, ela quase sempre está muito ligada à política, sim. O poeta, como metonímia da arte, ele tem um papel muito importante na conjuntura histórica, na política. Mas foram cancelados até aqueles que não se manifestaram, ou até aqueles que se colocaram contra. Então... É engraçado justamente isso, porque o pessoal fala, mas por que o Dostoiévski? Dostoiévski está morto há tanto tempo. Mas é muito impressionante como o autor russo ele representa a Rússia, mesmo fora da Rússia, não só para o próprio povo russo, mas também para todo mundo que é não russo e recebe essa obra como uma demonstração da expressão da força do país. E a gente, você falou do Mayakovsky, a gente tem isso particularmente pontuado nas premiações do Nobel da Rússia. Os russos eles têm 5, acho que 6 com a Svetlana Alexievich agora, em 2015, mas, enfim, se a gente for contar, Bunin em 33, Pasternak em 58, Alexander Solzhenitsyn em 70, Sholokhov em 65 e o Brodsky em 87, mais a Svetlana. A gente tem aí 5 escritores russos laureados com a honraria máxima da literatura, dissidentes, Pasternak, o Dr. Zhivago engraçado que o Dr. Zhivago ele deu para as pessoas até hoje esse imaginário que as pessoas falam hoje sobre o comunismo, que vão botar alguém para morar na sua casa. Veio do Dr. Zhivago, os caras indo morar na sua casa, então, veio dessa obra, Solzhenitsyn com o Arquipélago Gulag,
e esses todos que migraram, né, enfim, foram morar nos Estados Unidos ou em partes da Europa e que foram reconhecidos pela Academia Sueca justamente, acho que muito em parte talvez, né, queria que você falasse sobre isso, Irineu, muito em parte por conta da posição política deles em relação ao país deles, né? E aí a exceção é realmente o Mayakovsky, né? Que a gente está falando que o Mayakovsky ele sempre foi um poeta muito popular, ele não era um dissidente, não era necessariamente alguém contrário, mas foi muito abraçado também fora da Rússia, né? Então queria perguntar isso para vocês, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre esse aspecto, né? Acho que a Letícia podia começar falando um pouquinho sobre o Mayakovsky. Que, enfim, acho que até hoje, né, quando você vai na Rússia, as pessoas e você pede uma recomendação de um poeta russo, as pessoas primeiro recomendam Mayakovsky antes mesmo de recomendar Pushkin, né? Acho que é porque até eles acham que assim, Pushkin está ao alcance só da alma verdadeiramente russa, mas Mayakovsky meio que todo mundo consegue ler relativamente com facilidade. É engraçado, assim, conversando com amigos lá, pessoal que não é do meio da literatura, não gostam de Mayakovsky, porque a imagem que eles têm é de um poeta escolar, que eles tiveram que decorar na escola, né? É um poeta menor nesse sentido. Eu percebo um apreço maior pelo Pushkin, pelo Yesenin, por exemplo, mas, de fato, claro que o trabalho de tradução, a gente também tem um exemplo incrível na tradução do Mayakovsky, pelos irmãos Campos e o professor Boris Schneiderman, que passaram a integrar o cânone da poesia brasileira. Né? Então, isso também foi um marco, falando desse diálogo, né, entre literatura brasileira e através da tradução, que ela é importante, o papel da tradução como recepção e como criação do cânone da literatura nacional, o trabalho deles foi impressionante. E na seleção dos poemas traduzidos, não são só poemas da bandeira rubra, né? Tem muitos poemas ali da primeira fase dele, de 12, 13, que são poemas do começo do cubo-futurismo. Então, assim, é interessante, né, como é que ele ficou associado ao regime comunista, mesmo tendo essa complexidade toda, e as traduções mostrarem desde o início o Mayakovsky lírico também. Esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi estudar um poema essencialmente lírico, né? O primeiro que eu estudei, o primeiro que eu traduzi, é um poema de 23, depois da Revolução, depois da Guerra Civil, em que ele dá um puxão de orelha, dizendo, olha, a gente sonhou com um monte de coisa e nada, né? Nada aconteceu, a gente está parado no mesmo lugar. E foi super criticado, foi encarado como algo individualista. Né? Então, ele sempre teve que lutar contra essa ideia do sou do regime, não sou. Ele nunca teve a carteirinha do partido, ele dizia, a minha carteirinha do partido são os meus versos. Ao mesmo tempo, foi um dos poucos que tiveram a oportunidade de viajar pelo mundo. Ele foi para os Estados Unidos, para o México, não é? Comprou carro, enfim, como um embaixador mesmo da cultura russa, da cultura soviética, e era também cancelado. No final dos anos 20, ele foi cancelado pelos próprios colegas, pelo partido, pela União dos Trabalhadores, escritores. Então, acho que ele é um caso bem emblemático assim dessa relação dúbia que acontece até hoje, né? Porque se você fala muito, você está sob perigo. Se você não fala, você também é cancelado. Então, acho que essa é uma questão que continua atual. Casagrande. Vamos lá, Galvão. Só antes, para dar o tamanho de Pushkin, que não é o maior escritor russo para eles, é o maior ícone cultural da Rússia, historinha, anedota curta. Em 2016, o diretor de teatro americano Bob Wilson foi para Moscou montar um espetáculo a partir de Pushkin. E aí o protagonista desse espetáculo foi no grande show de TV da Rússia que tinha na época, do Urgant, o talk show deles lá. Falou o seguinte, vou sortear um par de ingressos para o espetáculo, mas não vou sortear. Eu vou falar poema de Pushkin e quem souber complementar, ganha. Ele não conseguiu, porque cada poema que ele falava, o auditório inteiro respondia em coro. Assim. É um negócio impressionante. Pushkin, cada hora eles arrumam um jeito de dar mais um nome de Pushkin para um negócio. Então, em Moscou e Petersburgo, ele é muito conveniente para ser o poeta nacional, porque ele nasceu em Moscou e morreu em Petersburgo. Então, essa grande rixa ele resolve. As duas cidades podem ter um museu da casa dele. Mas aí tem museu que não tem nada a ver com literatura e chama Pushkin, o grande museu de arte de Moscou, um dos, chama Pushkin também. Aí não dá para rebatizar Moscou ou Petersburgo de Pushkin.
Mas a cidade que ele estudou, que se chamava Tsarskaya Selo, a aldeia do Tsar, foi chamada de Pushkin também, porque estava aí dando sopa. Aí na Copa, eles falaram, pô, tem que dar um negócio para o Pushkin. Pegavam só o maior aeroporto de Moscou, Sheremetyevo, falavam, não, mete um Pushkin na parada. Assim, é uma coisa impressionante a posição indisputada dele como grande ícone da literatura. Agora, para voltar para a questão que o Yuri puxou, do Nobel, bom, o Nobel sempre foi um prêmio político. Por exemplo, o Nobel já existia quando estava em atividade Tolstói. Cara meio grande. Eu acho meio incontornável, mas não deram. O Nobel tinha interesses, era fabricante de dinamite, não ia dar um prêmio para um bicho grilo, um Beato Salu, assim, um Antônio Conselheiro, que era contra a guerra, etc. Então não deram. O primeiro prêmio foi para o Bunin, então, esse aí foi um play-off. Porque, na verdade, o escritor russo talvez mais conhecido no mundo naquela época era o Gorky. O Gorky teve suas idas e vindas, mas nessa época ele estava abraçado com o regime, aí não iam dar para o Gorky. Deram para o Bunin para dizer, não, vamos dar para um emigrado. Só que imigrado por emigrado são muito mais o Nabokov, que nunca deram o regime para o cara. Mas o cara... O Bunin nessa época é tipo o Guaidó, assim, né? O pessoal fala, não, vamos nesse cara aqui. O que é injusto. Ele... a literatura dele tem mérito, assim, não é assim. Mas foi isso, quer dizer, a rigor, o único escritor oficial que ganhou foi Sholokhov, com o Dom Silencioso, o único do realismo socialista, eles resolveram premiar por uma certa... E mesmo o Pasternak, a grande produção do Pasternak é poética. O que Pasternak tem a oferecer à posteridade é a veia poética dele. É um grande poeta, herdeiro todo aquele bololô do começo do século na Rússia, que a gente chama de Era de Prata. Ele é um poeta magnífico da Era de Prata. Mas resolveram dar pelo romance dele, o Doutor Zhivago, coitado dele, não pôde receber, enfim. Uma história triste. Então, o Nobel sempre é isso. Deram para Svetlana Alexievich, tá bem, a bola da vez, mas por que ela denuncia as coisas lá? E a autora que eu traduzi duas vezes, a Lyudmila Ulitskaya, aliás, que eu traduzi uma vez só, mas ela andou batendo na trave também porque ela é vista como uma dissidente aqui. Então, o Nobel é bacana, especialmente para quem ganha. Mas, assim, o Nobel não é o último juízo de valor sobre a produção literária. Entra na equação do Nobel uma conta muito clara da relação entre o Ocidente e a Rússia. Então, o Nobel é uma peça nesse jogo geopolítico de xadrez. Não é dado, pelo menos no caso da Rússia, posso dizer com certeza, que não é dado simplesmente por considerações estéticas. Até me pergunto se, por acaso, entra alguma consideração estética também. Falando agora um pouquinho sobre a recepção da literatura russa no Brasil, né? O professor Bruno Gomide, da USP, né, colega aí de vocês, aí de traduções e organizações, etc., ele tem 2 livros muito seminais sobre o assunto, né? O primeiro, da Steppe à Caatinga. Os 2 foram publicados pela editora da EDUSP, né? O primeiro tem aí suas 800 páginas aí sobre a recepção da literatura russa aí até o ano de 1930, mais ou menos, e depois o Dostoiévski na Rua do Ouvidor, que é sobre a recepção da literatura russa no Estado Novo, né? Essa preocupação do Gomide, né, que o Irineu chama de o Chico Buarque da russística, né, um apodo muito bom aí para ele, né, mostra aí a importância do sujeito aí no meio dos russófilos e dos acadêmicos, enfim. Ela vem de uma importância justamente que remete de novo à fala inicial do Irineu, né, da importância de como a gente recebia esses autores na nossa cultura popular e de como eles são lidos e são, de novo, né, aí voltando à temática da mesa, disputados simbolicamente em um contexto estritamente político, né. Queria que vocês pudessem falar sobre isso aqui no Brasil, né, e acho que tem alguma coisa que a gente possa acrescentar a respeito desse tema, porque, inclusive, a gente está numa mesa sobre literatura russa aqui, muitos anos depois da grande geração de ouro da Rússia, enfim, né? Você poderia fazer alguma consideração a respeito, Letícia, por gentileza? Então, lendo o Bruno, que é o grande especialista na recepção da literatura russa, estudando, né, fui aluna dele, a gente aprende que a literatura russa entrou no Brasil no final do século XIX, pela França, né? Foi o de Vogüé, né, que escreveu o Romance Russo. Era um compêndio lá sobre literatura russa no final do século XIX, e do francês veio para o Brasil.
A gente tem também algumas menções importantes à literatura russa no modernismo, também alguns artigos, o Mário de Andrade, A Escrava que Não Era Isaura, no artigo fala da Tsvetaeva, com grafia, cada vez a gente vê uma grafia diferente, Dostoiévski com W, ainda era tudo muito incipiente, né, muito novo. O que eu sei é que depois de um tempo sofreu muita censura, então essa recepção também não foi contínua, não se deu da mesma forma. Durante o Estado Novo, houve perseguição, houve censura, houve confisco de livros, né? Mas teve os anos 40, se eu não me engano, foram os anos de boom, né? Mas nesse tempo todo nunca se recuperou. Nos anos 40 foi a maior quantidade de livros traduzidos. Depois teve uma época de intermitência e o que me marca é o boom dos anos 2000, porque eu sou cria desse boom, né? Foi com os livros da 34, com essas traduções diretas do Paulo Bezerra, algumas do Boris Schneiderman, que eu e muitos colegas acabamos enveredando pelos caminhos da russística. Então, assim, conclusão, essa recepção não é recente, parece que é algo de 20 anos atrás, mas já tem mais de 100 anos, e sofreu aí os percalços políticos ao longo desses últimos 100 anos também. Então, o Monteiro Lobato dizia que, na época dele, lamentando, que o Brasil era uma colônia mental da França, uma espécie de Senegal intelectual. Então, isso explica que o que rebatia na França vinha aqui com muita força, como depois, acho que a partir da Segunda Guerra Mundial, começou a acontecer com os Estados Unidos. Então tem esse cara, o Melchior de Vogüé, que morou na Rússia, conheceu os escritores, escreveu esse livro, Romance Russo, que era uma apreciação crítica da literatura russa como um todo. Isso reverberou a cá, né? E é impressionante, quase cada gênero da literatura brasileira tem um pai fundador, um cara muito importante, que leu os russos e falou muito deles, assim. Tipo, poxa, pensa Lima Barreto, né? Na poesia, o Drummond é marcado pelos caras, na prosa, o Lúcio Cardoso. Bom, sem falar no teatro do Nelson Rodrigues, né? Pega o Bonitinha Mais Ordinária, aquela história do mineiro só é solidário no câncer, é um dilema dostoievskiano. É a coisa do se Deus não existe, tudo é permitido, traduzido. Talvez o Nelson Rodrigues seja a melhor materialização dos dramas dostoievskianos, que os romances de Dostoiévski, todos eles pedem uma dramaturgia. Tem toda uma dramaturgia ali, embora não tenha escrito peças, né? Eu digo, Dostoiévski seria se o Hitchcock e o Bergman filmassem juntos. Os dilemas do Bergman com aquele suspense, aquele ritmo hitchcockiano. Então, essa dramaturgia que está condensada em romances pede um palco, e talvez no nosso sotaque brasileiro, o Nelson Rodrigues tenha sido quem melhor fez isso. Então, você tem Clarice Lispector, você tem muita gente decisiva para a literatura brasileira que é marcada pela leitura dos russos. Chegava, então, via o prisma francês, com alguns inconvenientes pelo que era a tradução francesa no século XIX, coisa que não é hoje, né? Hoje você pode pegar qualquer tradução francesa, é muito boa. Mas lá atrás eu me lembro de ter ouvido, para quem foi interessado em tradução, uma síntese muito bacana do Paulo Henriques Brito. Ele fala, simplificou, vou ter que simplificar mais, mas tentem ver o que está por trás disso. A gente poderia dizer lá atrás que tinha duas escolas de tradução, que são meios de ver o mundo, né? Uma, então, era a escola alemã, né, que os alemães sabiam, a Alemanha foi um país que se unificou tarde, então sabia que estava chegando tardio no concerto das nações e que ia tirar esse atraso. Então dizia, nós somos atrasados, a gente tem que correr atrás, aprender com quem vem de lá. Na França é o contrário, a França sempre foi a grande nação da cristandade e do catolicismo, né? Quando, tipo, a notação musical foi inventada porque precisavam levar todo o repertório de canto gregoriano para a França, porque lá, Carlos Magno ali, que seria o grande império do catolicismo. Então, a França sempre foi, Paris, a cidade de luz, né, detentora num certo conceito de civilização. Então, nós somos os civilizados, nós temos que civilizar os bárbaros. Então, é um conceito de tradução que a gente chamaria de domesticadora. Afrancesar as coisas para mostrar para esses caras como é. E no final do 19, o que se fazia com literatura russa era realmente hoje o que a gente chamaria de barbaridade. Mudava final de livro, cortava, etc. Porque justamente esse Dostoiévski, tudo bem, mas ele precisava tomar um banho de loja, não tomou, a gente vai dar esse banho de loja agora. Então, tinha essa questão desse prisma francês. Mas de qualquer... que hoje não vale, pelo amor de Deus. Pode pegar qualquer tradução francesa hoje, que é confiável, vocês vão ler o que o autor escreveu. Então, por esse prisma francês, chega aqui, então forma um monte de gente, né? O Bruno, lá no livro dele,
identifica umas febres de eslavismo. Então, você tem justamente nessa comecinho do século XX, justamente quando estão se formando esses grandes nomes da literatura brasileira, e depois uma segunda, incomparável, porque a década de 40, como a Letícia falou. Vocês devem lembrar que estava acontecendo um negócio no mundo na década de 40, e que uma das poucas vezes que o Brasil e a União Soviética ficaram do mesmo lado, e, portanto, a União Soviética aparecia bem na mídia aqui, coisa que eu só fui ver quando eu fui estudar russo no final da década de 80, por causa da perestroika, também teve isso, de aparecer bem. Então, nessa janelinha da década de 40, foi possível trazer coisas da Rússia assim, aqui para o Brasil, sem que a gente estivesse trazendo uma cultura alienígena, inimiga, que iria nos inocular e destruir. Então, é impressionante, era quase um livro por mês. Então, nisso se lançou muita coisa e lançou as bases dessa russística como realmente muito definidora da cultura brasileira como um todo. Porque estamos falando aqui de literatura, que é o mais importante também. Mas se você for pegar um compositor como Heitor Villa-Lobos, sem Stravinsky, Rachmaninoff, você não entende o cara. Então, você tem figuras muito definidoras do Brasil que são marcados pela cultura da Rússia, o que é perturbador, porque se a gente pensar que os países estão muito longe e uma pequena presença demográfica de russos aqui. Aqui eu acho que eu vou pegar emprestado também de orelhada uma coisa do Robert Schwartz. Você tem dois países que são muito grandes, que se percebem como periféricos e que tiveram durante muito tempo submetido ao trabalho servil, que condiciona muita coisa na sociedade. Aqui a gente teve escravidão, lá na Rússia a gente teve a servidão, que não trazia um povo de outro continente navio negreiro. Acho que a principal diferença é essa, fazia isso com o próprio povo que estava lá. Mas conforme você vai estudando a história da servidão na Rússia, conforme vai evoluindo, ao longo do 19 vai ficando cada vez mais parecido com a escravidão brasileira, direito de vida e morte, poder negociar, vender as pessoas, etc. Então, talvez essas semelhanças estruturais ajudem a explicar por que algumas questões que foram formuladas tão longe da gente reverberam tanto para o leitor brasileiro. Então, por que o Brasil vem lendo tanto os russos? Porque vem se lendo muito os russos também. Essa questão da tradução do francês ela é muito engraçada, principalmente no Memórias do Subsolo, né, que é a tradução indireta do francês acabou fazendo com que o livro chegasse aqui com 3 partes, né, e não com 2, né, que é uma coisa que a gente falou uma vez, uma mesa que eu fiz com o Lucas Simone, que é realmente muito distinta. Mas eu queria falar justamente sobre isso, né? Eu queria falar sobre a figura do tradutor do russo com vocês, porque eu vejo, como leitor interessado, como difusor de literatura, que o tradutor do russo ganha meio que áreas de celebridade no Brasil, coisa que nenhum outro tradutor de outras línguas tem. Você vai... mas tem que aceitar que é verdade, porque você lança um livro de literatura russa e a primeira coisa que as pessoas perguntam é quem é o tradutor? E segundo, é uma tradução direta ou é uma tradução indireta? Porque as pessoas ainda estão com esse trauma da tradução indireta do francês, aí, enfim, né, que veio com algumas imprecisões aí, enfim. Então, a literatura russa, o tradutor, né, de literatura russa que faz a tradução direta, dá ao livro um ar de grife, né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho isso, mas queria primeiro fazer uma pergunta para você, Irene, eu preciso já emendar também nesse assunto, que é sobre 2 livros que você traduziu. Um é um livro obscuro que você traduziu para Carambaia, que é o Lasca, do Zazubrin, né? Que eu acho que resume muito bem essa questão da recepção, porque o Lasca, para quem não leu esse livro, é sobre um agente da Tcheka, que foi uma das primeiras polícias secretas soviéticas, né? Depois ganhou outros nomes, né? KGB e etc. Mas a Rússia, como o Irineu falou, né? Sempre trabalhou na base da censura, então, desde que a gente entende a Rússia por Rússia, eles têm uma polícia, né, que o trabalho é te levar para o porão e te dar um tiro na nuca. Assim, e isso aconteceu ao longo da história do país. Mas o Lasca, especificamente, ele foi muito celebrado aqui como uma tragédia do comunismo, por ser tão cruel, né, porque mostra ali o cara sendo impiedoso, frio pessoal, e enquanto o Stalin celebrou esse livro justamente como uma ode ao dever e à disciplina, né? Falou, como é que o cara é bom? O cara trabalha, entendeu? O negócio trabalho é isso, é impessoal, a máquina é impessoal do Estado, não sei o quê, né? Fazer o mal sem olhar a quem, né? Enfim, aquela coisa toda.
Então, aí acho que isso é muito legal a gente ver essa recepção. E o outro é o Mestre Margarida, né, que é um livro que tem o seu significado no mundo inteiro, usado, reutilizado, reaproveitado, enfim, né, e a gente tem extensões imensas do significado disso, música do Rolling Stones e etc., né, e como ele foi reinventado e reescrito por meio desses manuscritos que foram sendo achados e achados de novo pelos familiares do Bulgakov, enfim, e que teve também a sua importância na época e ressignificado também aqui fora, né? Primeiro eu queria dizer que não é para todo mundo voltar para casa e jogar fora as traduções indiretas que tem, não. Eu mesmo não estaria aqui se não fossem as traduções indiretas. Eu não nasci falando russo e nem tinha acesso a traduções diretas. E muitas vezes, se o cara parte de uma tradução boa, pode ser bom, e muitas dessas foram feitas por bons escritores brasileiros. Então, embora eu esteja falando isso contra o meu business, porque seria meu interesse dizer, joga tudo fora e encomenda para mim e para a Letícia, não, na verdade, vamos com calma. Até entraria em contradição com o que eu disse até agora. Se toda essa importância inicial dos russos aqui vem dessas traduções diretas, algum valor lá elas deveriam ter, para tantos escritores brasileiros representativos terem se deixado marcar e influenciar por ela. Sobre esses dois livros específicos, realmente o Zazubrin era um nome completamente obscuro, dessas coisas que a gente só descobriu que existia depois da perestroika, porque esse eu acho que quebraram no fotolito lá atrás. Tiveram que achar o manuscrito, e é um romance perturbador sobre a repressão política na Rússia, e é mais perturbador ainda porque ele é antes do stalinismo, ele é antes do Stalin. Mostra a tcheca inicial ainda dos bolcheviques, já com um mecanismo bastante frio de aniquilação. O primeiro capítulo dele tem um ritmo impressionante ao descrever a rotina da polícia secreta. Mas é um livro pouco conhecido lá na Rússia. Inclusive, agora, Mestre Margarida é um romance icônico russo do século XX. Ele é meio pop na Rússia até hoje, até musical tem, eu não tive coragem de ver. Acho que tudo tem limite, mas existe. Consta que existe, como eu pretendo continuar gostando do romance, eu não tenho nem lá. E tem essa história absolutamente enlouquecedora de como... Tem várias obras da literatura russa que tem essa história de como elas sobreviveram à Rússia. A cultura russa tem que sobreviver à Rússia, tem que sobreviver ao país. Né? Esse foi o livro que o Bulgakov escreveu até morrer. Ele, no leito de morte, estava soprando correções para a mulher dele. Ele sabia que ia ser a obra-prima dele e sabia que não ia ter a menor possibilidade de publicação. Aí a viúva dele guardou e revisou. Aí, na década de 60, eles conseguiram publicar uma versão, ainda no rescaldo do Degelo, uma versão ali bem cortada, depois publicaram outra, e quando eu fiz a minha tradução para 34, houve uma terceira versão, teve uma textóloga russa que fez um trabalho muito louco de juntar tudo que era manuscrito, as versões que tinham existido, e montar uma versão crítica final do texto do Bulgakov. Eu acho que a nossa aqui foi a primeira tradução que teve em qualquer lugar desse papel, assim, 2 negócios desse volume, uma coisa enlouquecedora. Né? E os manuscritos não ardem, a grande frase desse livro, é uma coisa que o Bulgakov viu contra ele mesmo. Porque é o seguinte, o Bulgakov, aconteceu com ele uma coisa que só aconteceu 2 vezes na história da literatura russa. Então, com o escritor fazia o diabo. Né? Podia prender, podia fuzilar, podia mandar para aquela colônia de férias na Sibéria, que era muito popular ao longo de 200 anos. Tal. Normalmente o livro não. No caso do Bulgakov, uma vez o KGB entrou e prendeu o livro e não prendeu ele. Prendeu, no caso, Coração de Cachorro, novela e Diários. O Bulgakov falou que quis que devolvesse o Coração de Cachorro, já essa novela ter editada, mas falou, Diário é o seguinte, eu não vou produzir provas contra mim mesmo, então ele queimou os seus diários. Depois, quando abriu os arquivos do literário do KGB, se descobriu que sim, na verdade, a Polícia Secreta tinha feito cópia daquilo. Eles queriam produzir provas contra o Bulgakov. Então, a gente tem acesso aos diários do Bulgakov graças aos zelosos e queridíssimos oficiais dos órgãos de segurança e repressão da União Soviética. Agora, acho que a força poética desse livro, podemos ficar horas, vem muito do que a Letícia falou, da linguagem esopiana que ele emprega.
Ele não cita o nome de nenhuma autoridade soviética no livro. Ele não usa a palavra soviética no livro. Ele não usa a palavra comunismo. Ele não usa a palavra socialismo. O único órgão que existe no livro é um órgão fictício, que é uma associação literária que ele chama de Massolit, que não tinha na União Soviética. Então, ele não fala nada e diz tudo. Letícia, então, voltando para esse assunto da tradução, né, que se falou, né, eu sou uma cria aí do boom da literatura russa dos anos 2000, com as traduções do Paulo Bezerra. Eu acho que eu também, né, acho que todo mundo ficou muito, e estava conversando contigo um pouquinho antes da mesa sobre como esses paratextos que a Editora 34 lançaram fizeram, né, com que a gente se apaixonasse pela literatura, fizesse com que a gente fosse atrás. Queria que você pudesse falar um pouquinho também sobre essa coisa da tradução direta e dessa importância. E também, já puxando aí para o seu trabalho, eu acho muito legal que você, além de fazer a tradução do russo, também faz a tradução do francês, o que eu acho que tem tudo a ver, porque a literatura francesa inspirou em muito, né, os moldes da literatura russa e aquilo que a gente conhece hoje, né, com as versões, a Raquel sempre fala, Ana Karenina é um Bovary, né, uma Madame Bovary russa, enfim. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre esse intercâmbio cultural desses dois países e sobre a questão da tradução direta também. É interessante isso da tradução direta e indireta, eu concordo com o Irineu, então não é para jogar fora, porque uma boa tradução, um bom tradutor, ele é um bom escritor, né, acima de tudo. Então, o primeiro livro que eu li de literatura russa foi Crime e Castigo, numa tradução indireta, lançada pela editora Abril, era uma coleção de banca. E como ele disse, alguma coisa boa fica ali para a gente conseguir avaliar e dizer isso é literatura do mais alto nível. É claro que uma tradução direta, de preferência com alguém que seja um estudioso da área, você vai conseguir pegar nuances e elementos que outro tradutor não pegaria. Em relação tem um clássico dos estudos da tradução, do Venuti, que se chama A Invisibilidade do Tradutor. Isso é muito interessante que você falou do tradutor do russo ter um pouco mais de reconhecimento. Isso é mérito, acho que do nosso trabalho, que é um trabalho muito ligado à pesquisa, tá? Então, não é um trabalho feito só como uma encomenda do mercado editorial, é fruto de anos de pesquisa, muitas vezes. E também, no caso da Editora 34, do espaço que eles deram, né? Não são todas as editoras que têm essa generosidade de colocar o nome na capa, de dar espaço para você fazer um paratexto. Então, esse diálogo da universidade com o mercado editorial, eu acho que foi muito saudável, no caso da literatura russa. Em relação ao diálogo entre os dois países, eu traduzo até de outras línguas, né? Tem uns 3 anos que eu defendi o doutorado, eu até comentei com você. Eu comecei a traduzir de todas as línguas que eu dominava e de vários gêneros, para entender também o que é esse ofício do tradutor, se ele muda. Porque eu sou essencialmente uma tradutora de poesia. Essa é a minha formação e é o que eu gosto de fazer de fato. Mas quais são os desafios inerentes a cada gênero ou a cada língua? Existe um gênero mais fácil ou mais difícil? Eu estou convencida de que não, depende do texto. Não acho que existe nada intrinsecamente fácil ou intrinsecamente difícil. Eu acho que o papel do tradutor é essencial, a gente ajuda a formar a literatura mundial. Isso não é uma frase minha, eu acho que foi o Saramago que disse isso, né, que os escritores eles fazem a literatura nacional e os tradutores a literatura universal. Então, acho justo que seja valorizado o trabalho do tradutor, não necessariamente com o nome na capa, mas que existe um trabalho autoral, existe um trabalho de criação artística, isso é fato. Não é um trabalho de uma máquina, e no caso do trabalho do pesquisador tradutor, que é o que eu acredito e defendo, é um trabalho de extrema dificuldade e de muita responsabilidade também, porque a gente, quando você lê um Dostoiévski traduzido pelo Paulo Bezerra, ou o Mestre e Margarida do Irineu, você não fala, eu li... Você pode dizer, eu li o Bulgakov, né? Mas pela maestria da tradução dele. Então, quando a tradução ela é excelente, é um paradoxo. Quanto melhor a tradução, às vezes mais invisível é o tradutor, né? Mas, de fato, existe uma aura especial de idiomas exóticos, eu acho. No caso do russo, sim. Legal. Bom, acho que a gente pode abrir, então, para as perguntas aí do pessoal. Quem tiver, pode levantar. Por favor, deixa só o pessoal levar o microfone para você,
porque eu acho que a gente está gravando, né? Então é importante que a gente tenha esse registro também em áudio. Alô, alô. Para o Irineu, e também para Letícia aí também. Olha, é a questão da censura na literatura russa. Essa é a pergunta. E eu quero analisar principalmente, perguntar, viu, Irineu, além do tempo da Revolução Russa, o Mayakovsky, tempo da Revolução Russa, separando Lenin, Trotsky e Stalin. Eu pergunto porque você acha que fez uma consideração rápida aí, Irineu, em torno de agentes antes do Stalin, de órgãos da censura na União Soviética. Eu quero saber o seguinte, especificamente, assim, como vocês consideram, principalmente você, a responsabilidade de Trotsky e Lenin nisso aí. Ou eles ficavam meio à margem, distante, e entregavam isso para o guarda da esquina, né? Então, primeiro que, como eu disse, toda a literatura russa é censurada. O Pushkin teve o duvidoso privilégio de ter o Tsar da Rússia como seu censor pessoal. Quando o Nicolau I foi o censor de Pushkin. Tolstói, quando a mulher dele foi negociar a libertação da Sonata Kreutzer, também conseguiu, entre aspas, Tolstói ficou muito bravo de que o Tsar fosse quem aprovava. Então já tinha essa cultura de censurar. No caso da Revolução, você tem uma clivagem muito importante no ambiente cultural russo, até o Stalin e depois. É muito importante isso, eu vou até falar do ambiente cultural em geral e para passar para a literatura. De novo, não estou dizendo que fosse democrático, mas tem uma inflexão muito decisiva que acontece com Stalin. Na década de 20, ainda havia circulação entre a Rússia soviética e o Ocidente. Era possível um cara sair da União Soviética e voltar. Um compositor como Prokofiev voltou várias vezes para tocar. Era possível trazer os grandes regentes da Alemanha. Era possível encenar a ópera Wozzeck de Albanberg, etc. Tinha uma circulação. Não vou dizer que era livre e democrático. É que, comparando com o que vem depois, é um pouco mais livre. O Lenin não se manifestou muito a respeito disso, ele não dava muita importância. O Trotsky, sim. Durante a Guerra Civil, escreveu... Durante a Guerra Civil, ele estava no trem, lutando tiro com os casos, mas ele era muito interessado em literatura, escreveu Literatura e Revolução. E é uma atitude bastante diferente do que a que vem depois. Trotsky, como todos os bolcheviques, ele não admitia oposição à Revolução. Porém, ele não achava que o governo revolucionário tinha que impor um meio de fazer arte. Então, ele tolerava uma certa pluralidade dentro da estética. Que, se você pensar no quadro mais geral da União Soviética, é muito coerente com o que Lenin e Stalin fizeram. Como é que eles montaram o Exército Vermelho? O Trotsky falou, não dá para a gente fazer um exército de amadores, a gente tem que chamar os profissionais. Então, houve uma história de cooptar quadros, né? Tanto que aí no Exército Vermelho, como é que você garante a confiabilidade? Você põe um comissário do lado, né, do comandante. Tinha sempre comissário político no Exército Vermelho. E em todas as estruturas técnicas, tinha a ideia de cooptar quadros burgueses. Não vamos olhar por origem social. O cara quer trabalhar com a gente, vamos, a gente precisa construir um país, etc. E tal. Então, tinha dentro disso... Então, o Trotsky cunha a expressão Papuchik, companheiro de viagem. É tipo, o cara não precisa ser um militante nosso. Se ele não encher o nosso saco, deixa ele lá trabalhar e deixa ele trabalhar dentro da linha estética que ele achar melhor. Com Stalin, isso muda. Tem o Congresso de Escritores da União Soviética de 1984, que é um congresso de escritores, mas veja a importância da literatura. O que é feito lá vaza para toda a arte soviética a partir de então. Não basta você dizer que Stalin é a última bolacha do pacote. Você tem que dizer isso do nosso jeito, que é o método do realismo socialista. Então, tem que ser obras que sejam... Não apenas de glorificação com os valores certos, mas também acessíveis às massas, que é uma coisa que jogavam sempre na cara do Mayakovsky, que ele não era acessível às massas, etc. Então, a censura passa a ser não apenas conteudística, como também formal.
É a maneira que você encontra. Senão, como é que você vai censurar, por exemplo, uma sinfonia de Shostakovich? Que são só sons, escalas musicais. Como é que você vai dizer que ele está passando uma mensagem que não é certa se a censura fosse apenas conteúdo disco? Não, a censura passa a ser formal. Então, existe o tal do realismo socialista imposto aí pela figura, especialmente do Zhdanov, que era o comissário lá do Stalin, era o cangaceiro do Stalin para assuntos culturais, para impor esse jeito de fazer. Então, tem essa inflexão importante. Eu não estou dizendo que o Toscan é um bonzinho. Eu apenas acho que a gente tem que entender isso, se a gente quer entender o ambiente cultural do controle das artes na União Soviética. Nos primeiros anos do regime, era uma ditadura a qual você não podia se opor. Depois, era uma ditadura que dizia para você como você tinha que falar a favor dela. Eu acho que a principal, para não fazer uma coisa muito longa, eu acho que a principal diferença, a principal inflexão é essa. Eu espero ter respondido. Não poder criticar. Então, o não poder criticar, sempre. Mas depois vai além. Depois você não criticar, já não é garantia de nada. Você tem que falar bem do jeito certo. Não só falar bem sempre, falar bem do jeito que eles dizem, do jeito certo. Se você falar bem de um jeito que eles acham meio torto, não, isso daí é peça do Zé Celso, tal, aí todas as grandes vanguardas, muitas das quais até para a Revolução, foram perseguidas por causa disso. Eles não estavam falando bem do jeito certo. Não tenho muito a acrescentar, não, está perfeito, mas eu acho, pensando nos cubo-futuristas, nas vanguardas, né, essa clivagem da Revolução, a palavra é ótima, porque no primeiro movimento, ali entre 12 até as revoluções de 17, tem documentação, né, das edições que eram censuradas, eram trechos de crítica ao czar, ou trechos considerados de blasfêmia ou contra a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, ali era esse modus operandi mais tradicional. Corta isso e edita. Eu acho que naquele começo ali do regime, é fácil a gente pensar a posteriori, mas na época eles estavam experimentando, né, o que podia e o que não podia. Ainda tinha um diálogo, porque você tinha o Lunacharsky, que era um comissário que estava aberto ali ainda para os escritores. O Gorky ocupou cargos importantes, que era um escritor importante também. Então, acho que naquele começo eles estavam ensaiando ainda. A censura vinha por uma crítica muito mordaz. Então, se o Mayakovsky escrevia um poema que não era considerado de acordo com esse novo homem soviético, então ele era super criticado, incompreensível para as massas. Eles iam acabando com essa recepção. Eu acho que era mais nesse sentido. Até a coisa tomar uma proporção de uma polícia organizada. E tem várias formas de você matar e calar, né? O próprio Bulgakov, ele foi calado em vida, né? Ele não foi mandado para o Gulag, mas foi calado. Então, é uma forma de matar um escritor. Também é proibi-lo de escrever. Escreva para a gaveta. Isso é uma forma de matar muito cruel também. Porque a partir do cara tinha que ser membro do sindicato dos escritores, né? Então, para poder exercer a profissão de escritor. Então, o Bulgakov escreve para o Stalin e falou: cara, me deixa embora, porque se eu não posso trabalhar aqui, tá bom, de acordo. Então me deixa sair, porque eu preciso trabalhar para ganhar a vida. Aí o Stalin, como gostava de uma peça do Bulgakov, que eu traduzi, chamado O Dia do Surubim, falou: não, põe esse cara lá no teatro do Stanislavski. O Brodsky, Nobel de Literatura Russa, ele foi preso por vadiagem. Mas então, não deixa o cara trabalhar, então você não trabalha, você é um vadio, você vai para o Chinindó. A pergunta é a seguinte: na era czarista, não era muito parecido com isso? O sistema não era só, a repressão era feita só de uma outra maneira, mas o sistema era tão cruel quanto depois da Revolução. Você não acha isso? Tanto na censura, como em todos os sentidos, tá certo? Era um sistema feudal, pior que o sistema feudal, porque era escravatura absoluta, tá certo? Do próprio povo. Você não acha que era igual? Não, igual. Eu não sei se eu consigo fazer esse ranking assim. E aqui a gente já está no século XX, a era industrial, tal. Acho que os bolcheviques fizeram com isso que fizeram com muita coisa na Rússia, para o bem e para o mal, ou seja, aperfeiçoaram e profissionalizaram. Os meios do século XX eram mais cruéis. Mas então, de novo, eles não inventaram
a censura. Essa que é a história. Quando os egressos do Gulag na Rússia tomam o poder, eles continuam mandando as pessoas para o Gulag. Talvez esse seja o choque, né? Então já tinha a Sibéria antes, eles resolveram transformar numa coisa industrial e profissional. Já tinha uma censura antes, né, que o escritor que andasse no ciclo aristocrático talvez pudesse conhecer o censor dele, passar um chaveco, tentar driblar, talvez só porque fosse mais amador. Mas o princípio era, como eu disse, não tinha sociedade civil, não tinha partido político na Rússia tsarista. Então a gente não está saindo de uma sociedade democrática para ir para uma sociedade autoritária. A gente está trocando de autoritarismos. É possível ver uma continuidade. Eu só não sei se eu consigo fazer esses rankings de crueldade, porque se alguém dissesse para o Tolstói, pô, mas daqui a 100 anos, se você escrevesse isso, você ia para a Sibéria. Eu não sei se ele ficaria... se sentiria relaxado. Puxa, então vai ser pior. Não sei se os escritores do 19 gostariam de saber que o que poderia acontecer com os pais desde o 20 seria ainda mais cruel. Eu acho que o principal é isso. A gente tem em mente que tem um contínuo de controle severo da produção cultural e intelectual por parte do Estado. E aí, como esse Estado vai se alterando, as formas desse controle vão se alterando também. Acho que isso é onde a gente pode chegar sem muita... Então, justamente. Exato. Aí você tem um Estado profissional, você tem um Leviatã profissionalizado. Antes eles podiam escapar nas precariedades estruturais do Estado russo. Como o Estado russo se profissionaliza e fica terrivelmente mais eficiente, fica mais eficiente também nos seus meios de repressão e controle. Eu não sei o que o Stalin faria se ele tivesse algoritmo na mão. Talvez não tivesse ninguém vivo para contar a história hoje. Mais alguém, gente? Perguntas? Se não tiver, a gente pode também muito bem encerrar aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah lá. Sempre funciona essa tática psicológica. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A galera sempre... Só para ficar mais um pouquinho. Irineu, a gente está falando sobre a vinda dessa literatura para o Brasil, né? Tem um caminho inverso da nossa literatura e que eles leiam, ou que eles conheçam, ou é só esse caminho de lá para cá? Tem um caminho inverso daqui para lá? A relação é cruelmente assimétrica. A gente se vinga na música popular, que lá eles ouvem às vezes sem saber o que é. Eu lembro de ter ido em Petersburgo num bar latino genérico, sabe? O nome era Frida, aí tinha uns negócios argentinos, tal, e o som de fundo era a música brasileira. Agora, assim, eu posso falar de dois nomes que você acha em livraria lá. Um do tempo soviético, que é do Jorge Amado, e hoje, dos tempos atuais, o Paulo Coelho. Esses são caras que você vê. O Paulo Coelho gozava, porque eles têm a Rússia tem uma relação com o mundo místico esotérico muito forte, né? A Madame Blavatsky, por exemplo, ela é de lá. Então, esse começo do século XX tinha uma efervescência. Se você não entender isso, você não entende nada da arte russa do começo do XX, inclusive o Mayakovsky. Ele é perpassado por essas questões também, né? Então, nas sessões esotéricas, Paulo Coelho também é muito, muito, muito. Eu só vi... Os nomes que eu vi no cirílico em Lombada era isso. O Jorge Amado normalmente estava perto, nas estantes do realismo fantástico latino-americano, né? Estava perto, sei lá, do Gabo, do Vargas Llosa, papapá, e o Paulo Coelho nessa sessão bem especial. Agora, fora isso, não, é terrivelmente assimétrico, eles não sabem. Aí, em compensação na música popular, até o Bate Forte o Tambor tem versão em russo. Malchik Hochev Tambov significa o menino quer ir para Tambov, que obviamente tem tudo a ver com Bate Forte o Tambor. E a suíte dos pescadores do Caíme também, o Minha Jangada Vai Sair para o Mar. Eu lembro, eu estava chegando em Petersburgo, a primeira vez que eu fui na Rússia, eu já tinha ido de Moscou, estava em Petersburgo, no ônibus, eu pensei, putz, agora acho que eu estou muito tempo nesse país, já estou variando, porque eu acho que eu estou ouvindo o Dorival Caymmi cantado em russo. E estava, porque, então, justamente, é uma adaptação cinematográfica do filme de Jorge Amado, que fez sucesso lá. Os caras fizeram uma versão cuja letra, obviamente, não tem nada a ver, fala de uns trombadinhas lá de rua, e virou até uma música icônica por causa da época que o filme apareceu, anos 70. A geração que lutou no Afeganistão pegou o boom dessa música. Então, é até uma música até associada aos veteranos do Afeganistão.
passa um filme russo lá, tem uns veteranos do Afeganistão enchendo a casa, vão começar a cantar com aquela sobriedade russa, característica é isso. Mas na literatura é muito, muito, muito assimétrica essa troca, que eu acho que tem a ver também, além da falta de interesse, com nós, em geral, não posicionamos muito bem nossa literatura lá fora, né? A gente nunca teve a estratégia muito assertiva de inserção nem da nossa literatura em geral, nem dos nossos escritores lá. Quer dizer, o Jorge Amado foi um fenômeno de uma época que ele era do partido e, portanto, circulava os escritores das nações amigas e tal. E o Paulo Coelho, que fez sucesso no mundo todo, até lá fez também, mas são exemplos muito isolados. Legal também que a teledramaturgia também foi bem além, né? Quando eu fui para a Rússia, todo mundo que eu sabia que eu era brasileiro falava assim, Escravizaura, né? Porque, Escravizaura falou assim, dava 8 horas da noite de Kaliningrado a Vladivostok, todo mundo parava para ouvir o lerê, né? Mas não só, aliás, é um negócio que, bom, primeiro que vocês ouvem isso, entre no YouTube para ouvir, porque a dublagem russa essa antiga era muito peculiar, o cara dublava e embaixo fica a voz original. E é um cara só dublando todas as vozes. Né? Obviamente, é one man show, aquele homem de uma banda. Mas depois, você sabe, depois no tempo do Perestroika, Yeltsin, que eles começaram a importar muita coisa. A força da novela brasileira é tão grande que eles acham que qualquer novela é brasileira, dessas latinas, entendeu? A russa falou, não, eu gosto muito de novela brasileira, simplesmente Maria. Eu falei, pô, essa culpa eu não carrego, entendeu? Problema assim, mas de tão forte que ficou a coisa, que por causa do reverb da Escravizaura, ficou um negócio, não, novela é do Brasil. Então, a nossa vingança perversa passa pelo Bate Forte o Tambor e pela novela brasileira. Maravilha. Bom, gente, acho que estamos dando o tempo da mesa. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Acho que esteve aí uma verdadeira aula, né, desses dois mestres aí da literatura russa. Queria agradecer a eles, a Letícia, ao Irineu, e dizer que a Flibin continua até sábado de manhã, quando a gente vai ter a nossa mesa de encerramento com o Cristóvão Teza, às 10 horas da manhã, e na sexta e no sábado, além disso, vai ter uma feira de editoras independentes também, né, que vai ter capitaneada aí pelo pessoal da Arte Letra, mas vão ter outras editoras. Lá em cima? Perfeito. E ali em cima agora a gente vai ter, agora às 7h30, a mesa com a escritora Lucy Colim, né, mediada pela Daniele Carazai, que leva mais ou menos o nome da nossa sinopse do tema, né, que é Ficções e Reconstruções. Ali vamos falar de ficções e construções da linguagem na literatura. Tá? Então, queria agradecer e pedir uma salva de palmas aos nossos convidados e boa noite.